Queridos irmãos, alunos da EBD, um bom dia na paz de Cristo Jesus. Para nós, motivo de grande alegria poder estar aqui convosco para levar a você a santa e gloriosa palavra do Senhor. Vamos iniciar orando, pedindo a sabedoria e a graça do Pai. Deus eterno, Deus santo, estamos iniciando esse trabalho para edificação de vidas, que o Senhor possa nos capacitar com teu instrução, possamos falar a tua palavra. Obrigado por tudo, Pai. Continua conosco, abençoa teus filhos e que esta aula seja para o nosso crescimento espiritual em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar. Antes, eu quero só fazer uma retificação da aula passada, dessa palavra aqui que eu coloquei. Aí você pode aproximar, que o pessoal disse que gostou mais, né? Aproximando, ok? Um rapaz lá na aula, ele me lembrou muito bem, e eu gostei muito da lembrança. Eu tive uma professora de hebraico, que ela dizia o seguinte: aquele que estuda e que sabe pode se confundir. Pode se confundir, a gente confundiu. Não é que na hora eu escrevi, eu coloquei um nun sofite na aula passada. E é um men sofite. Então está aqui, a palavra correta é essa daí. Shalom, ok? Quando nós estávamos falando de paz. Então, nós havíamos colocado com o nun sofite e é o men sofite, ok? Então lá na aula um aluno lembrou, não sei quem era, mas obrigado, e ele me lembrou. E nós tínhamos escrito com o nun, ok? Estão apagando aqui. Muito bem, queridos, hoje nós estaremos tratando sobre isso aqui. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Tema muito importante, propício para o momento. E o pastor, ele começa com 3 pontos da nossa lição, como sempre. Primeiro ponto, um edifício espiritual. Segundo ponto, o fundamento, apóstolos e profetas. E terceiro ponto, edificados para morada de Deus. Antes de nós iniciarmos, nós vamos basear toda a nossa temática no que está escrito lá em Efésios 2, 20 a 21. Mas eu quero começar com isso aqui. Primeiro, vamos falar do corpo. Eu acho que até numa outra aula eu falei isso. E é difícil. Ao estudar esses 2 versículos, a primeira coisa que você deve atentar é para essa linguagem do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele era praticista, ele usava linguagens como Jesus fazia. Ele usava coisas corriqueiras, triviais do dia a dia, para fazer comparações com as coisas de Deus. Estava sempre presente no linguajar de Paulo as metáforas. Isso era algo visível na vida de Paulo, em especial no que ele escrevia. Então você vê que esse apóstolo, que coube a ele a graça de Deus de tratar desses assuntos, ele faz com maestria, ele faz debaixo da orientação do Espírito Santo, e ele traz de modo bem simples para nós. Paulo, ele tinha essa peculiaridade de tratar assuntos profundos com verdades simples, com verdades do dia a dia. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver que Paulo, ele explica tudo sobre a ressurreição usando as questões de modo natural, ok? Então, a primeira coisa que ele coloca aqui são essas 2 palavras, ok? 2 palavras, a palavra corpo e a palavra edifício. Por que Paulo está usando essa palavra corpo e a palavra edifício? Primeiro, na questão do corpo, ele fala de um aspecto orgânico, ok? Vou colocar aqui. De um aspecto orgânico, aquilo que tem vida, aquilo que se desenvolve, aquilo que cresce, aquilo que se expande.
Então a linguagem que ele usa é de um corpo. Ele não está usando a linguagem de uma agremiação, de uma associação. Ele está usando a linguagem de um corpo. A segunda linguagem que ele usa é edifício. Nesse edifício que ele usa aqui, a ideia é de alicerce. Essa ideia de alicerce é porque Paulo, ele quer primeiramente mostrar que a igreja é um corpo formado com os seus membros, tem vida. Agora ele também dá a ideia de um edifício. Por que edifício? As duas conotações são espirituais, mas ele dá essa ideia porque nessa segunda ele está falando de uma grande construção que está sendo feita, mas esta construção tem que ter um alicerce. Essa construção tem que ter base, ok? Base. Essa construção tem que ter o quê? Fundamento, ok? É isso aí que ele está explicando no texto. Então, corpo, a unidade orgânica, crescimento. Edifício, o alicerce. E esse alicerce é a base. Essa base é o fundamento. Então, essas duas palavras é incorporado no texto pelo Espírito Santo para nos dar uma ideia de como é a igreja. No corpo, você tem agora, ouçam bem, não há mais aquela ideia de incircunciso, de alienígena, não há mais aquela ideia de judeus e gentios separados. A ideia agora é orgânica e a unidade está presente. Então, no corpo você tem o lado orgânico, mas você tem também, colocar aqui, a unidade. Ok? Unidade. Então, perceba que o corpo dá a ideia de crescimento orgânico, unidade. Não há mais aquela velha, tradicional ideia dos judeus. Tudo acabou. Não tem mais negócio de incircunciso, circunciso, judeu, gentil. Agora todos são um em Cristo Jesus. Aqui é a unidade, ok? E no edifício, aí você tem o alicerce, você tem a base e você tem o fundamento. Prestem bem atenção, alicerce, base, fundamento. Olha como é que Paulo mostra o crescimento da igreja. Ele está dizendo que se a igreja crescer só em membro, ela vai ter problema. A igreja que cresce só com membros, ela tem problema, porque ela não tem base. O corpo, ele se sustenta na sua própria base, que é o esqueleto humano. A igreja, ela é formada de membros, mas esse membro tem algo que lhe sustenta, que é na verdade o alicerce, que é na verdade a base, que é na verdade o fundamento. E esse alicerce, essa base, esse fundamento é a palavra, ok? É a palavra. Então você tem aqui o alicerce, a base e o fundamento, que é a palavra. Então a igreja, ela não cresce só em membros, porque todo membro dá problema. Membros vêm para a igreja, saem da igreja, uns se agradam do pastor, outros não se agradam, uns têm uma ideia, outros têm outra ideia, amanhã estão na igreja, amanhã não estão. E esse membro, ele não pode viver sem a base. O membro tem que ter a base, e a base dele é o alicerce, que é a palavra. Todos quantos vêm para o corpo têm que estar no edifício, e esse edifício é a base, que é o fundamento. David Stein, um comentador judaico, ele dizia que a ideia de construção já vem desde Isaías, desde o profeta Isaías. Quando Deus escolhe os judeus falham. Aí vem a pedra, que é Cristo Jesus. Então nele nós somos edificados. Pastor Wagner, lê bem aí Mateus 7:26, só para a gente ter uma ideia. Se puder virar um retornozinho para cá, Diel, porque a voz da gente fica longe. (7:26) 7:26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Aquele que ouve a minha palavra, não é isso? E as não cumpre. E não as cumprem.
compará-lo-ei Eu vou compará-lo ao homem sensato. ao homem sensato. Ou seja, não é isso? Que edificou sua casa sobre a areia. Edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, não edificou na rocha. O crente que não tem rocha, e aqui eu quero fazer um alerta a cada pastor, a cada irmão, se interesse para que no corpo os membros tenham base, tenham fundamento. Porque crente sem doutrina, crente sem bases, crente sem ensino, não vai crescer a igreja, vai inchar a igreja. E há muitos líderes que são preocupados apenas em lotar a igreja. E eu defendo essa tese de que a igreja tem que estar lotada, de que a igreja tem que crescer. Uma ideia clara está no corpo. O corpo ele tem milhões de células. E essas células, elas dão crescimento e proteção para o corpo. Mas o corpo tem uma estrutura. Entenderam? Então não adianta eu pensar só em crescer os membros, se esses membros não têm qualidade. E é aqui que mora o perigo, porque nós estamos tendo muitas igrejas, muitas comunidades, com pessoas que estão ali na igreja, acham bonitos louvores, gostam da pregação, mas não têm o fundamento, a rocha, os ensinos de Jesus no coração. E aí, quando essa igreja ela se prende no crescimento só numérico, só nos membros, que ela não tem a base, não tem o ensino, ela vai se tornar problemática demais. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Por que Paulo dá essas duas ideias interessantes? Isso é muito importante. Muito importante, porque primeiro, o corpo tem vida, tem células, se multiplica. O edifício é bem estruturado, é fixo, é sólido. Esse edifício é a base. Então o corpo tem que ter uma base. Nenhum crente pode viver da maneira que quer, da forma que pensa. Lá em João 7,38, Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Ou seja, essa base do corpo é o fundamento que é a palavra, como o pastor Wagner já leu aí. Se não estiver edificado na rocha, que são os ensinos de Cristo, essa rocha cai. Essa casa cai. Ok? A casa ela não pode ser construída em areias, coisas fáceis, instáveis. Ela tem que ter base, ela tem que ter alicerce, ela tem que ter fundamento. E eu coloco aqui mais duas coisinhas. Eu coloco aqui engenheiro e mestre de obra. Quando a gente vai acompanhar uma grande construção, quem é que primeiro entra em cena? Vocês aí que estão aqui. É o engenheiro. O que o engenheiro faz? Ele faz o desenho, faz o projeto. E o mestre de obra? Ele vai comandar a execução, não é isso? Agora eu pergunto para vocês aqui, esse engenheiro que projeta tudo, se o mestre de obra tirar o que o engenheiro colocou, a construção vai prestar? É isso que está acontecendo. O grande problema hoje é que nós já somos corpo, temos o edifício, temos a base que é a palavra, tem o engenheiro, tem o mestre de obra, mas o grande problema é que tem hora que estão surgindo alguns aqui, ó, vou colocar aqui, ó, teólogos, crentes, profetas, sonhadores, místicos, tudo dentro da igreja. Adivinhadores, aí vai. Então preste bem atenção. Se nós temos um corpo, tem um edifício, tem a base, que é a palavra, tem um engenheiro, tem um mestre de obra, tá aqui, isso aqui é o Espírito Santo. O maior problema é que hoje estão entrando em cena alguns teólogos, tem teólogos sérios, tem teólogos homens de Deus, tem teólogos piedosos, mas tem uns que são da escola liberal, eles atacam a Bíblia, atacam a inspiração, dizem que certos textos não são verdadeiros. Aí esses são as pessoas que querem ou acrescentar ou tirar o que já está no fundamento. E aqui é que mora o problema, porque quando eu tiro o que já está no fundamento, quando eu tiro o que já está na palavra, aí gera o maior problema na estrutura da casa espiritual e do edifício. Vocês sabem que um edifício, para você construir ele, um grande prédio, por exemplo, apartamentos, hoje a modalidade da construção civil são de se aproveitar fazendo arranha-céus, né? Prédios para cima.
Mas qual é a primeira base deles para subir muito o prédio? A sapata, que é o quê? A base. Se tiver base, eles constroem o tanto de prédio que eles quiserem, mesmo que não tenha terreno. Mas se tiver base, aí vai. Aqui, essa é a ideia do edifício. Se o edifício tem base, tem alicerce, tem fundamento, pode construir do jeito que quiser. Igreja que tem base, igreja que tem ensino, igreja que tem alicerce, ela não cai, ela tem estrutura, ela tem firmeza. Eu estou sempre aqui tocando nessa tecla. A pandemia está aí, tem muitos crentes que não estão se congregando, eu não sei o que é que vai acontecer. Tem até gente pregando, e a igreja pós-pandemia? A igreja é a igreja, gente, ela está no alicerce dela, ela está na base dela. Agora, os crentes farofeiros, que gostam de tirar e acrescentar, são aqueles que a Bíblia está dizendo, mas Deus me revelou, foi assim. A Bíblia está dizendo, mas eu sou profeta do Senhor. A Bíblia está dizendo, mas eu sou sonhador. A Bíblia está dizendo, mas eu tive essa revelação. Então são pessoas que acrescentam e outros que tiram. Aí, na verdade, o alicerce cai. Igrejas que não têm doutrina, que não têm ensino, que não têm estrutura, ela cai. Uma hora aquele pastor, eu já vi muitos líderes que começam uma igreja, aí de repente ele diz, eu não creio mais assim na Bíblia, eu tenho agora uma nova revelação, eu tenho agora uma nova visão. Aí quando passa 1 ano, 2 anos, ele já tem outra visão, desprezando a outra que ele teve. Já imaginou? Então nós temos que ter todo cuidado com isso. A estrutura de Efésios 2, 20 a 21 é essa daqui. E nós não podemos ficar tirando e acrescentando. Deixa eu dizer uma coisa a mais. A base, o fundamento é a palavra. Não é Moisés, não é Paulo, não é A ou B. Esses homens foram usados por Deus, mas o alicerce é o próprio Cristo Jesus. Jesus diz lá em Mateus 16, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Quem edifica é Jesus, a base é Ele. O que os apóstolos falaram, os profetas falaram, não se originaram deles, mas sim de Cristo Jesus. Amém? Então essa é só para introduzir aqui, eu vou apagar aqui. Muito bem, a primeira coisa que eu coloco aí, que nós vamos tratar da nossa lição, eu coloco aí no ponto 1, os iniciadores da obra, ok? É a mesma coisa da lição, só estou mudando para ficar mais fácil. Os iniciadores da obra. Muito bem, quem iniciou essa obra? Nós sabemos que quem trouxe a edificação e a fundação da igreja foi Jesus Cristo, ok? Jesus é o criador da igreja, através do seu sangue, a Bíblia diz lá em Atos 20, 28, 29, pode ler aí, pastor Wagner, para a gente entender bem, vamos lá? Aí a gente vai analisar, ok? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha aí, então prestem bem atenção, como o pastor Wagner, quem comprou a igreja, quem fundou a igreja, foi Jesus. Agora, no aspecto da expansão da obra, Jesus selecionou homens, que aqui nós temos apóstolos e nós temos profetas, ok? Aqui no próprio texto grego nós temos isso, apóstolos, ok? Vou colocar aqui, apóstolos. Essa palavra é do verbo apostelein, no infinitivo, o verbo grego, apostelein, que é enviar, o verbo enviar. Na verdade, nós sabemos que Jesus escolheu primeiro os discípulos.
Rolog diz que, um escritor, Jürgen Rolog, ele diz que o Senhor escolheu discípulos e a igreja, como Jesus enviou, a igreja começou a ver esses homens como apóstolos. Essa palavra apóstolos, nós sabemos que ou apóstolo quer dizer enviado. Modernamente hoje, essa palavra apóstolo seria como missionários. Mas também o apóstolo era alguém que representava uma autoridade ou algo para ficar. É por isso que a Bíblia diz: a uns pôs Deus na igreja, apóstolos, pôs na igreja. Agora, nós sabemos, eu não vou entrar nessa discussão, que ela é longa, nós sabemos que não existem mais apóstolos nessa nomenclatura que a Bíblia classifica, porque lá em Atos capítulo 1, aqueles que eram para ser escolhidos no lugar de Judas, lá você vê algumas condições. Teria que ter, primeiro, andado com o Senhor, visto ele operar maravilhas e etc. Então, esses apóstolos findam com os homens da Bíblia, lá os primeiros apóstolos, ok? Hoje tem muitos que dizem que são apóstolos porque estão abrindo trabalhos, abrindo igreja, mas esses apóstolos da Bíblia, como está dentro do viés da Bíblia, eles não existem mais. Cessou com os discípulos de Cristo Jesus, ok? Nessa categoria não existe mais. Se alguém se arroga, eu sou apóstolo, pode dizer, porque todo mundo tem direito de dizer o que quiser, mas a Bíblia não consubstancia isso, a Bíblia não dá base para isso, e nem a própria origem da palavra, ok? Não existe mais. Profetas, é o profetês. Esse profeta aqui, também, ele não está na mesma posição lá do Velho Testamento. Esse profeta aqui era alguém que estava sendo inspirado por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, e que na verdade os dois abriram trabalhos e trouxeram para nós a palavra de Deus. Então, esses são os iniciadores, os que começaram a obra lá atrás. É muito importante você me escutar aqui, pelo amor de Deus. Esses apóstolos e profetas, eles não procuravam, como hoje, encher a igreja, dizendo assim: olha, venha para cá que eu sou um escolhido, venha para cá. Não, eles eram chamados de apóstolos de modo natural. Era a comunidade que chamava, esses aí são os enviados do Senhor. Era por isso. E profetas aqui, é porque eles eram inspirados com uma palavra profética da parte de Deus. Entenda que esse profeta aqui, ele não está no mesmo nível daquilo que os oráculos gregos falavam. Eram homens, mulheres, pessoas usadas por Deus. Agora aqui, esses profetas, na verdade, dentro dessa categoria, eles não existem mais. Esses são os iniciadores da obra de Deus, que deram início ao trabalho do Senhor. E é interessante, vamos lá para o texto, lê aí, pastor Wagner, até ficar melhor para o pessoal, Efésios 2, 20 e 21, lê bem para eles verem. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Todo edifício, não é isso? Bem ajustado, muito bem, cresce para templo santo do Senhor. Observe que eu estou colocando aqui no quadro, essa palavra aqui, ó, temelio. Aqui temelio no grego, na verdade fala de princípios básicos, princípios básicos. Essa é a palavra para fundamento, como está aí. Sistema de verdades, ok? Sistemas de verdades. Entenda que sistema de verdades, que esses apóstolos, esses profetas, eles não criaram nada. Eles não criaram coisas deles. Por exemplo, o que Paulo falava era aquilo que Jesus dava. Paulo não substituiu nada. Paulo estava reproduzindo o que o próprio Jesus dava para ele. Como também os profetas. Lê bem aí, 2 Pedro 1, 21, me parece que é. 2 Pedro, veja bem aí. E 1, 21.
Isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ó, leia essa última parte. Homens falaram o quê? Santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pronto. Nem os apóstolos, nem os profetas, eles criavam coisas da cabeça deles, doutrinas deles. O que eles falavam vinha diretamente do Espírito Santo. Olha aí, Aí você tem a instrumentalidade do Espírito Santo. Seria mais ou menos um ablativo. Então você vê aí que pela ação do Espírito Santo, não era deles. Não era deles. Moisés não tinha. Moisés vai um monte, Deus é quem escreve. Nada vem da cabeça de Moisés, é de Deus. Então é muito interessante porque você tem aqui, ó, temelio são os princípios básicos. E ele começa dizendo aí, ó, ele diz assim, ó, edificados sobre o dos apóstolos. Aí, ó, fundamento. Tendo sido edificados. Essa palavra que aparece aí, no original, é poikodometentes. Essa palavra aí, ela, na verdade, é um particípio. Está no tempo auristo, e aí é um particípio, que na verdade você tem esse modo aí, que é um particípio, e está na voz passiva. Ou seja, esses crentes sofreram a ação de serem edificados. Eles sofreram essa ação passiva, ok? Você tem aí esse particípio, tendo sido, esse ido é o particípio aí, como no português, que na verdade é no auristo, que é um tempo grego que na verdade é indefinido, mas esse tempo é como se fosse o nosso pretérito, ok? Pretérito perfeito. Então, foste edificados nas verdades básicas, nos sistemas da verdade. É isso que o apóstolo São Paulo ele está pontuando para nós. Leia bem aí, pastor Wagner, 1 Coríntios 3:10, para a gente ter uma ideia, depois de Mateus 16, 16, 18. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Sim. pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Uhum. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Muito bem, ó, vamos analisar. Nós temos aí, o senhor leu 1 Coríntios, não é isso? 1 Coríntios 3, 10. Como é que diz? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Sim. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Muito bem. Pus eu, como sábio arquiteto, eu falei agora há pouco do engenheiro, eu pus o quê? O fundamento. E o que mais? E outro edifica sobre ele. Então veja bem, se vocês analisarem, em 1 Coríntios 3, o apóstolo São Paulo ele está se referindo à construção. A construção. E ele faz parte desse processo. A base, o fundamento é Cristo. Agora, quando você vem para Efésios capítulo 2, versículo 10, o que nós podemos analisar é que os apóstolos, quando fala de fundamento, eles estão se referindo a eles mesmos como pedras do edifício. Entenderam? Não é que eles fossem o edifício, mas é como se eles fossem pedras do edifício. Porque veja bem aí, lá em 1 Pedro 2,5, vamos lá. Então é preciso fazer distinção entre 1 Coríntios 3,10 e Efésios 2, 20 e 21. Aqui os apóstolos estão se referindo como pedras nesse edifício, que eles contribuíram para a edificação de outros, não que eles sejam a base. Não que eles sejam a base. Eles ali estão se referindo a eles como pedras no edifício. Já em 1 Coríntios 3,10, Paulo está falando da construção no edifício. Ou seja, você como está agora nesse edifício, veja que tipo de material você vai colocar nessa construção espiritual. Pode ler. 1 Pedro 2,5. Isso. Vós também, como pedras vivas, Isso. sois edificados casa espiritual, olha aí, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Muito bem, pedras vivas é porque está falando que o organismo é vivo.
não é algo morto, não é algo parado. Então prestem bem atenção que aqui você tem esses homens apóstolos que são fundamentos para a vida de alguns, porque eles são os iniciadores da obra. É como você que evangeliza alguém, você foi um fundamento espiritual para aquela pessoa. Mas não que você seja a base do evangelho. Entenderam? Muito interessante para você saber isso. E lá em 1 Coríntios 3:10, Paulo está falando dessa construção do edifício. Ok? Então nós temos que atentar para isso aí. Vamos à segunda coisa. Vou colocar aqui. Pedra angular. Pedra angular. Observem que essa expressão, pedra angular, está aqui no grego. Acrogoniau. É isso. Essa expressão aqui, ela está falando de uma pedra localizada no extremo da construção. Ok? Acrogoniau. É uma pedra colocada no extremo da construção. Na verdade, essa pedra seria o tupos, no grego. Seria, na verdade, a pedra modelo. A pedra modelo. A pedra padrão. A pedra modelo, a pedra padrão. O pastor Douglas Batista, ele faz essa conotação. Ele faz essa explicação dessa pedra modelo, dessa pedra angular, que na verdade era uma pedra que alinhava as outras. Era uma pedra grande que servia como modelo ou prumo para organizar, alinhar as outras. Jesus, ele é a pedra modelo, a pedra padrão. E quando nós falamos dessa pedra modelo, nós estamos dizendo que a pedra da honra, a pedra maior é Jesus. Ele é quem tem a maior honra entre as pedrinhas pequenas. Ele é a pedra maior. E essa pedra maior é a pedra padrão, é a pedra modelo. Vê bem aí Salmo 118, 22. Só para a gente ter uma concepção aí melhor sobre isso. Salmo 118, 22. Depois Atos 4, 11. Salmo 118, 22. É isso. Vamos lá. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Então, essa pedra é a pedra do ajustamento, é a pedra de honra, é a pedra modelo, é a pedra padrão. Deixa eu dar uma ideia melhor. Digamos, eu creio que você sabe como é a construção. Aqui, hoje muitos engenheiros já não usam mais, mas antigamente quando a gente ia fazer a construção, aí vinha primeiramente a carrada de pedra, cavava as valas, não é isso? Cavava as valas, aí depois a gente ia colocando as pedras para colocar o cimento, para ficar forte. Aí as pedras, quando você vai colocando dentro das valas, cada uma vai se ajustando às demais. Na construção antiga, para que as outras pedras se ajustassem às demais, elas tinham que ser alinhadas por esta pedra angular. Ou seja, no reino, no corpo de Cristo, no edifício de Cristo, que é a igreja, o cristão não pode se ajustar como ele quer. Não pode se enquadrar segundo as suas ideias. Aqui, você só entra segundo o querer de Jesus. O modelo de Jesus. Na igreja não é o teu modelo, não é o teu padrão. Na igreja não é a tua perfeição. Na igreja é o modelo da pedra maior. Mas é linda a Bíblia, não é? O edifício, ele não pode ser construído com os teus ideais, com as tuas concepções, com as tuas teorias. Entrou aqui na igreja, tem uma pedra que é o padrão. E por ela você vai se encaixando. Tem irmão que vem para a igreja, é cheio de tanto costume, é cheio de tanta regrinha, é cheio de tanto sistema. Agora entrou aqui, não é o teu sistema, não é a tua regrinha, tem uma pedra. Né? Tem a pedra. E essa pedra é o tupos, é o modelo, é o padrão que te ajusta. Aqui não é você se ajustar do jeito que você quer. Hoje tem muita igreja com problema, porque tem muitos crentes que querem se ajustar à sua maneira, ao seu jeito, ao seu modo.
Muitos que querem a vida dele, eu acho assim, eu entendo assim, eu interpreto assim, eu penso dessa maneira. Está errado. Você tem que entender que Jesus é a pedra maior e você tem que se ajustar segundo o padrão dele. Ele é o modelo, ele é a imagem, ele é o padrão especial, ok? Então é a segunda coisa aí, ó, pedra angular. Nós temos um modelo, nós temos um padrão, porque se não tiver essa pedra principal, aí o edifício cai. E a pedra principal é Jesus Cristo, Filho de Deus. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Muito bem. Ele é a... Pronto, está aí. Jesus é a pedra. Vou dar aqui só para a gente. Já concluiu. 38. Okay. A terceira coisa, a igreja em construção. Vou colocar aqui. Terceiro, a igreja em construção. Eu já falei aqui que a igreja ela é perfeita como corpo de Cristo. Ela não precisa de reforma. Mas cada crente é uma pequena pedra que está se edificando em Cristo para o crescimento espiritual. Então, dessa forma aqui, a igreja ela é um edifício em construção. Vamos ler aí, pastor Wagner? Efésios 4:12, no mesmo capítulo, 16 e 29. 4:12. Que naquele tempo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso. Pode ir. 13. Isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora o 16, depois do 29. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. Então, muito bem. Observem que aqui a igreja ela é um edifício em construção. E esse edifício em construção, vamos lá para 1 Pedro 2 primeiro, só para os irmãos observarem. Essa construção aqui ela é espiritual. É o crente crescer, é o crente se desenvolver na palavra, na oração, na comunhão, é ele crescer cada vez mais. Então essa construção mostra, esse edifício em construção mostra que ainda não é um edifício acabado. É um crescimento orgânico. Pode ir lá, leia aí. 1 Pedro 2 primeiro. Isso. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Isso. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Muito bem. Então, a ideia que se tem desse crescimento, como o pastor Wagner acabou de ler, ele está dizendo, desejai, como criancinha. Aí é o crescimento espiritual, é um crescimento orgânico. O crente não pode parar. Lá em 2 Pedro 3,18 diz, crescei na graça e no... A falta de crescimento traz inanição, a falta de crescimento traz indisposição, a falta de crescimento traz meninice. Traz meninice. É por isso que ele está dizendo, nós não somos ainda um edifício acabado. Basta você ler Filipenses 3. Paulo diz lá, não que eu já tenha ainda alcançado o teleios, a perfeição plena, chegado àquele fim, não. Só quando Jesus vier buscar a igreja é que acaba essa construção. Mas ela é uma construção em andamento. Temos que crescer na Bíblia, em oração, em comunhão. Ela é um crescimento orgânico, vivo. E eu coloquei aqui que é um crescimento nessas duas palavras gregas. Hieron, que é templo. Fala do templo em Jerusalém. E naus é mais um crescimento espiritual, mais profundo.
falava do santo lugar, do santo dos santos, onde Deus se manifestava. E Paulo diz que o crente, ele sai dessa ideia do hieron, ok? Dessa ideia de um templo literal, só das dependências do templo de Jerusalém, templo judaico, e ele vai para o naos, ok? Esse naos é o santuário. Ou seja, agora nós nos tornamos esse templo do Espírito Santo. Nós temos acesso ao santo lugar. Então isso aqui é crescimento, isso aqui é desenvolvimento espiritual. É muito interessante, leia bem aí, João 1,14, só para vocês terem uma ideia. 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hoje o templo somos nós. Preste bem atenção, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Só para vocês terem uma ideia, bem aqui em 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui meu texto rapidinho, para a gente não falar de qualquer jeito. 1 Coríntios 6,19. Deixa eu ver aqui. 6,19. Está aqui, ó. Lê aí, pastor Wagner, 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, olha aí, que habita em... Só um minuto, pastor Wagner está lendo aí, ó. Ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Está vendo? Pode ir. Que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Está vendo? Naos, aqui ó, naos, palavra grega, naos. Esse naos aqui, eles traduzem como templo. Só que Paulo não está traduzindo ali como templo. Está traduzindo agora como lugar sagrado. Não sabeis vós que sois o naos? Ou seja, não sabem vocês que agora vocês são o lugar onde Deus manifesta a sacralidade dele, onde Deus manifesta o encontro dele com você, está aqui. Ele não usa a palavra hieron, que é a palavra templo, no seu aspecto físico. Ele usa a palavra naos, para templo, como está aí no texto que ele leu. Então, ele não usa essa palavra templo. Aí na tua Bíblia está templo, né? Templo, né? Se você pegar na Bíblia transliterada, vai dizer assim, ó, santuário. Então a melhor tradução seria santuário, local sagrado. Hoje o corpo do crente, lavado pelo sangue de Jesus, comprado por Jesus, é um lugar sagrado. É por isso que você não pode apresentar seu corpo à prostituição, ao adultério, à mentira, à contenda, ao fuxico, à inveja, ao ataque a pessoas, a falar o que quiser pela tua boca, porque o teu corpo é um naos, ou naus. É um naus. O teu corpo é o lugar sagrado onde Deus se manifesta. Deus não se manifesta num pau, Deus não se manifesta em uma árvore, Deus não se manifesta em uma pedra, Ele se manifesta em você. Em você, isso é muito lindo. Então aqui você tem a terceira coisa, a igreja em construção. Você é um edifício, mas não é acabado ainda, você tem defeito. Eu tenho um defeito, Paulo tinha um defeito. Mas é porque eu vi a irmã fulana de tal, nunca pensei que ela fosse dizer aquilo. Ela tem defeito. Porque tem irmão que diz, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com aquele pastor, eu me decepcionei. Se lembre, nenhum crente é perfeito e já está acabado. Nós estamos em construção. Você pode dizer para o teu marido, para o teu irmão, para o pastor, quando você vê uma falhazinha em mim, digo, pastor Osel está em construção. Como tu também está em construção. Aí pronto, e a gente vai bebendo leitinho, vai comendo a coisinha mais forte, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 3, e a gente vai sendo edificado. Porque tem irmão que é exagerado. Tem irmão que quer ser santo mais do que Jesus Cristo. O pessoal convida ele para ir para um lugar, ele não vai. Não, ali não posso ir. E Jesus ia para casamento, para casa de pecador, para casa de Zaqueu. Tu é mais santo que Jesus? É. Tu é quem sabe. Agora, nós somos edifícios não acabados. Nós estamos em construção. A igreja está em construção.
Lute para ser crente, lute assim orando, buscando a Deus, se alimentando da Bíblia, da palavra do Senhor. Então, se está na pedra angular, você já está bem alicerçado que essa pedra é Cristo Jesus, ok? Então, voltando aqui, eu expliquei só, abrindo aqui uma exceçãozinha, pronto. Então você tem aí naos, ou naos, né? Que na verdade fala de um lugar sagrado. Strong, ele diz que aqui na verdade é um templo, poderia ser uma referência ao templo em Jerusalém, mas na verdade aqui ele diz que a ideia é de um lugar sagrado, é um lugar onde Deus vem, onde Deus trabalha em nós, ok? Muito bem. Como é que diz agora o 21, pastor Wagner? Aí a gente encerra com esse 21. Efésios 2, 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Cresce, não é isso? Todo edifício, como é o quê? Bem ajustado. Bem ajustado, não é isso? Interessante, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu estou usando no qual todo... Aí na tua Bíblia está como? Templo. Não, todo edifício. Todo edifício. Ó, na Bíblia dele aqui, a tradução é edifício. Aqui no texto original, essa expressão aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó, oikodome, essa palavra oikodome, no grego, sabe o que quer dizer? Construção. 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 Leia aí de novo, só para a gente ter uma ideia. No qual todo edifício... Então, seria melhor, porque o edifício já dá a ideia de algo construído. Ele diz, a minha tradução eu colocaria assim, ó, no qual toda construção bem ajustada, não é assim? Toda construção. Essa palavra aí, olha, que está aqui, bem ajustada, sabe o que quer dizer? Partes de uma oikodome, partes bem ajustadas. Na verdade, ele está falando das pedras da construção. Ele está falando da areia da construção. Ele está falando do cimento da construção. Porque, na verdade, quando você vai construir um edifício, você pega o cimento, você pega a areia, você pega a água e faz o quê? Mistura. Se vai fazer o concreto, pega a água, pega o cimento, pega a areia, pega a pedra, bota tudo dentro. Joga na parede, joga embaixo, joga o tijolo. Tudo misturadinho, ou seja, está em construção. E a construção, ele diz assim, ó, bem ajustado, eu gosto disso aqui, ó, bem ajustado, são as partes da construção. É cada um misturadinho, aqui não tem esse negócio não. Às vezes se tu se achar cimento, porque tem crente que se acha cimento, eu sou o mais importante aqui. Mas tu ser cimento sem areia, não vai valer a pena. Ei, me diga uma coisa aí, quem foi que já viu só cimento segurar tijolo? Hein? Tem que ter o que para segurar? Tem que ter areia e a água. E depois para prestar, porque só o cimento e a água jogado no chão tem alguma utilidade? É colocado em cima dele o quê? O tijolo. Aí para a parede ficar bonita, a gente joga o que na parede para rebocar? O reboco. Aí depois vem o quê? Para ela ficar linda, bonita, que nem aqui amarelinho. Aí vem a pintura. Ou seja, bem ajustado, são as partes que você joga na construção, alinha com a pedra maior que é Cristo. E cada um vai se ajustando. Se tu é tijolo, mas tu só é tijolo porque está na construção. Tijolo sozinho não é construção. Cimento sozinho não é construção. Areia sozinho não é construção. As partes estão na construção. E aí você observa aí que essa parte, ela está bem ajuntada. Ok? Bem ajuntada. E aí nós vamos ter a vitória. Então, observem bem aqui, que eu coloco aí em terceiro lugar, a igreja em construção. E é dessa forma que a igreja do Senhor Jesus anda. E por fim, como é que diz aí? O 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Para aí, como é que diz? No qual também vós juntamente sois edificados. Sois edificados. Para a morada de Deus no Espírito. Para a habitação de Deus no Espírito. Pronto. Olha bem para cá. É a quarta coisa aqui. Eu vou só colocar isso para a gente encerrar. Vou colocar Deus, uns colocam o Senhor e Espírito. Nenhuma construção, nenhuma obra pode funcionar se não estiver envolvido Deus e o Espírito Santo.
Ou seja, nós somos edificados em Cristo, na palavra, e aí como nós somos edificados no Espírito, em Deus e no Espírito, que aqui refere-se plenamente a Cristo, ok? Aí a construção vai prestar. Não pensem vocês que construção sem a presença de Deus e do Espírito Santo vai resultar na glória de Cristo. É preciso que toda construção seja alicerçada em Cristo, e aí nós vamos ter a glória de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, medite nisso, que Deus nos abençoe para todo sempre. Nós estaremos orando por você, para que Deus te dê vitória. Medite na palavra em nome de Jesus. Pastor Wagner, ora a Deus. Nosso querido Deus, nosso Pai bendito, Pai eterno, te agradecemos por esta oportunidade, por este ensino maravilhoso, Pai, por meio do Teu Espírito Santo. Pai, continua abençoando o Teu servo, Pastor Aziel, cada vez mais, e cada um dos alunos, das pessoas que estão assistindo conosco esta aula, continua abençoando em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos agora e sempre. Amém.